o vídeo interrompeu e eu vou ter que continuar aqui para concluir o assunto que eu estava falando sobre a Páscoa. Então aqui eu quero já ir para Romanos, a carta do apóstolo Paulo aos Romanos, para a gente entender um pouquinho do que aconteceu com a natureza humana quando eles ingeriram o fruto da mentira de Satanás contra Deus. Então o apóstolo Paulo vai dizer assim aqui em Romanos 7:21: então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. O mal passou a fazer parte da natureza humana, né? Entrou no gene, né, da natureza humana, e ele deixa isso bem claro aqui, né, que a gente encontra essa dificuldade de querer buscar a Deus, de querer estar com Deus, de querer fazer o que é certo, porque tem uma lei dentro de nós que é mais forte, né? Aí ele diz assim: no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. A gente quer acertar, a gente quer fazer o que é certo. Aí ele diz assim: mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Aí ele diz assim: desventurado o homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? A morte espiritual que Deus falou que ia acontecer. Daí ele diz assim, né, ele vem com a boa notícia: mas graças a Deus por Cristo Jesus, nosso Senhor, de maneira que eu em mim mesmo, com a mente sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne da lei do pecado. Mas daí ele diz assim: quando você está em Cristo, se você, né, no capítulo 8 ele vai dizer assim: agora pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida de Cristo em mim te livrou da lei do pecado e da morte. Então a lei da vida voltou para nos resgatar daquela morte que era a separação de Deus, né? E daí ele fala assim: porque o pendor da carne dá para a morte, mas do Espírito para a vida e paz. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus, né? Aí ele diz assim: porque se viver de segundo a carne, caminhais para a morte, né? Você vai caminhar cada vez para mais longe de Deus. Mas se você mortificar, né, se pelo Espírito você mortificar os feitos da carne, você vai viver. Então o Espírito que voltou a habitar e nos revestir, nos capacitar para dizer não para a nossa vontade, né? Se nós dermos ouvidos, se nós ouvir, como Jesus falou, né, ouvir a palavra dele e obedecer a palavra dele, aí ele diz assim na sequência: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, né? Então, para você ser filho de Deus, você tem que ser guiado pelo Espírito de Deus. Se você for guiado por você mesmo, pela tua vontade, você está na mesma condição de morte que o homem se colocou lá no início. Morte no sentido de separação de Deus, né? Aí ele diz assim: porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseado no qual clamamos Abba, Pai. Abba no hebraico quer dizer pai, paizinho, intimidade com ele. Então você não recebeu o espírito de escravidão para ter medo de Deus e fugir como o primeiro homem fugiu e se escondeu. Você recebeu o espírito de Cristo que vai clamar: Abba, Pai, eu quero estar perto de Ti, eu quero ser Teu filho. Só que nós precisamos deixar esse Espírito nos guiar para podermos ser filhos de Deus, né? Aí ele continua dizendo aqui, porque é interessante assim, ó, às vezes eu vejo pessoas dizendo assim: ah, todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer. Eu acho que de fato ninguém quer ir para o inferno, mas as pessoas não querem se sujeitar a Deus. E a palavra diz assim: sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então, para você não ir para o inferno, você tem que resistir ao diabo. Mas para isso tem que se sujeitar a Deus, né? Porque ou nós nos sujeitamos a Deus e nos tornamos filhos, guardados, protegidos, guiados por Ele, ou nos seremos escravos de nós mesmos, como Paulo falou assim: escravo das paixões da carne, escravo do pecado e, consequentemente, escravizado por Satanás, né?
E aí ele diz assim, eu acho maravilhoso esse versículo, porque não é ninguém que vai, nem você vai dizer para você mesmo que você é filho de Deus ou deixa de ser, e nem outro vai dizer você é filho ou não é filho. A gente ouve, todos somos filhos de Deus, eu também sou filho de Deus. Quem vai dizer se você é filho de Deus é o Espírito que vai habitar em ti. Porque Paulo fala assim, que aquele que não tem o Espírito de Cristo não é dele. E aí, quando você tem o Espírito de Cristo habitando em você, o Espírito Santo de Deus, ele vai testificar. Olha o que ele diz assim, ó, o Espírito testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. É o Espírito de Jesus na tua vida que vai testificar se você é filho de Deus ou não é filho de Deus, se você vai ter tranquilidade para se apresentar diante de Deus ou não. Aqui na carta aos Gálatas, o mesmo apóstolo Paulo fala assim, ó, que ele diz assim, digo porém, capítulo 5, versículo 16, andai no Espírito, jamais satisfareis as concupiscências da carne, porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne. E eles guerreiam entre si, né, para que vocês não façam o que porventura seja do vosso querer, que é fazer o que é certo, fazer o que é bom, né. E aí ele diz assim, ó, pois se sois guiados pelo Espírito, não estáis sobre a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Aí ele vai falar do fruto, né? O fruto da árvore da vida, que é o que eles deveriam ter comido, né? O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei, ele fala, né? E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Então, eu queria dizer para você que essa graça que Deus oferece, a salvação, ela não é de graça, ela é pela graça de Jesus. Ele pagou o preço, mas para nós também tem uma condição, que é crucificar a carne com as suas paixões e andar no Espírito de Deus, ok? Só para encerrar, eu quero então ir para o Apocalipse, mas antes eu quero deixar mais um versículo ainda sobre que vai nos elucidar sobre nudez espiritual, sobre a vestimenta, sobre aquela nudez lá do Éden e tudo mais, ó. Também o apóstolo Paulo, na carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 22, ele vai dizer assim: quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Então, se dispam, né? Se dispam daquela velha